Olá, empreendedores, tudo bem? Continuando essa série de vídeos com o professor Paulo Vaz, nós vamos falar agora sobre prazos médios, um item extremamente importante. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto aí, Altair. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Tá falando pro seu seleto canal, que é bem assistido. Temos muitos assinantes aí, que na verdade inscritos, né? Inscritos, no isso YouTube. Aí. E que nós vamos bater um papo aqui mais um pouquinho sobre prazos médios, que como você bem disse, é de suma importância para a gestão financeira das empresas. Sem dúvida. Tá comigo a bola? Tá contigo a bola. Opa, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, claro, Altair, colegas que nos assistem, prazo médio. O que é basicamente o prazo médio? Nós sabemos que numa operação comercial, você concede aqueles dias lá para o seu cliente, ou negocia aqueles dias com o seu fornecedor. Sim. Ou você produz algo e ele fica durante um tempo na prateleira, no estoque, precisa ser vendido, tá ok? Toda essa variável, ela está atrelada à sua operação convencional. E que nós precisamos tomar um pouco de cuidado com esses prazos. Por quê? Por exemplo, você concede 120 dias para o teu cliente pagar e todas as suas despesas são pagas em 30, o que vai acontecer? Você vai precisar de capital. Sim. Porque o primeiro recebimento, você terá 4 situações dessas, ou seja, 4 vezes o seu giro. Você compra e paga, compra e paga, compra e paga, e aí você recebe a primeira parcela. Então você vai ter um grande investimento aí no prazo, que você pega recurso, você pega mão de obra, gastos operacionais, matéria-prima, tudo que você coloca naquele produto e transfere para o seu cliente, Sim. Não é verdade? Então essa equação ela precisa ser feita e gerenciada de uma forma clara, porque senão você quebra a sua empresa. Eu tenho lucro, mas cadê o dinheiro? Está lá na empresa do fulano? Já viu essa? Ainda está no bolso dos outros, né? Então, você sabe que tem empresas que estão com prejuízo, mas com dinheiro, e lucrativas e sem dinheiro. Sim. Porque nós temos um conceito de realização de lucro. O que é realização de lucro? É quando a sua operação converte-se em caixa. Sim. E será que está convertendo em caixa? Vamos lá. Então, meu querido amigo empreendedor, como eu disse e veio dizendo, peguem com o nosso colega contador a sua demonstração contábil e eu vou pôr aqui na tela algumas fórmulas que você pode fazer, de preferência com a ajuda do colega contador, elaborar esses números de forma recorrente para que você possa ter uma análise clara da sua gestão de prazos, que muitas das vezes o problema da empresa está sendo esse. Você tem um negócio extremamente lucrativo e cadê o dinheiro? Aí tem um problema tributário que eu quero também falar um pouquinho, ok? Vamos lá. Primeira parte é o tal do PMRE, prazo médio de renovação dos estoques, tá ok? Que você vai pegar o seu estoque, dividir pelo seu custo, que é o CPV, CMV ou CSV, tá ok? E multiplicar pelo número de dias do período, que pode ser 30 dias, 60 dias, 90 dias, dependendo da periodicidade que você deseja, tá ok? Ok. Depois você vai fazer o seu prazo médio de renovação, de recebimento, perdão, das vendas. Você vai pegar o que está em clientes, lá no seu ativo circulante, dividir pelas suas receitas líquidas e multiplicar também pelo número de dias. Nós vamos ter o prazo médio de pagamento das compras, vamos pegar aquele fornecedor que você tem, dividido pelo montante de compras, tá ok? Vezes o número de dias. Esse montante de compras você pode fazer com a seguinte equação, extraindo da contabilidade. Você pega o seu custo, soma com o seu estoque final e diminui o estoque inicial. É o contrário do CMV, certo? E você vai ter essas informações. Baseado nisso, eu quero explicar o conceito aqui para vocês. Funciona assim. Perdão, gente, me desculpe, tinha esquecido de falar do ciclo operacional. Sim. Já estou acelerado aqui, me perdoe. Vamos lá. O que é o ciclo operacional? Ciclo operacional é a somatória do prazo que você deixa no estoque mais o prazo que você recebe das suas vendas. Então, quantos dias, em média, eu compro a mercadoria, ela fica estocada, eu vendo e recebo. Ok. Tá ok?
E nós temos o ciclo financeiro, que eu vou pegar esse ciclo operacional e diminuir do prazo médio de pagamento de compras, que é exatamente o montante de quantos dias em média o fornecedor me concede. E aí eu vou identificar como é que está o meu ciclo financeiro. Ok. E aí, como é que funciona esse gráfico, que é o que eu ia falar, acabei me atrapalhando aqui. É a seguinte, eu compro algo, eu tenho o meu prazo médio das rotações do meu estoque e eu efetuo a venda. E aí eu tenho o prazo médio de recebimento das minhas vendas. Eu vou ter que pagar o meu fornecedor e vou receber. E aí, esse prazo médio de pagamento das minhas compras, eu tenho ele dentro de um determinado momento. E a diferença do dia que eu pago para o dia que eu recebo é o ciclo financeiro da minha empresa. O que significa esse ciclo financeiro, Altair? É o número de dias que eu preciso ter reserva em caixa próprio ou que eu preciso buscar no mercado para financiar minhas atividades operacionais. Perfeito. Entendeu? Aí o que acontece? Tem um problema enigmático no mercado que você vai rir. Você sabe por que as empresas às vezes deixam de recolher os impostos em dia? Não é porque o imposto é alto ou é baixo. Porque é uma forma de financiamento das atividades. O que acontece? Como os juros no Brasil é muito alto, então o empreendedor pensa, bom, eu acho que vocês vão concordar comigo. Entre pegar dinheiro do banco e dever para o governo, fica com a segunda opção. Dever para o governo. Aí eu pego aquele dinheiro que eu deveria passar para o governo, cubro esse ciclo financeiro, quando eu recebo eu falo, mês que vem eu pago a guia. Só que acontece de novo o mesmo problema. E aí vai acontecendo, vai acontecendo. Aí você está com uma geringonça deste tamanho de dívida, aí vem o refis, refinancia. Só que você está na mesma situação, então você não vai recolher. Pelo contrário, você consegue a certidão, começa a deixar de recolher de novo, por quê? Porque o teu problema é necessidade de capital. Porque muitas das vezes essa análise ela não é feita com cuidado. Entendi. Porque quando a empresa tem dinheiro em caixa sobrando, ela recolhe o imposto. Porque o problema é o seguinte, você tem a inadimplência, Sim. Você tem retenções, imagina, empresa de prestação de serviço, 20% do que ela vai receber é retido. Mas o impacto dessa retenção está no caixa. Sim. Você deixa de receber o dinheiro e você precisa desse recurso. E você não tendo esse dinheiro, você não tendo capital próprio, o que você faz? Você deixa de recolher imposto. E aí vira uma bancarrota, que é o que nós vemos, estamos acostumados a olhar no mercado. Isso passa tudo por essa gestão de prazos médios. E eu vou mostrar para vocês num exemplo prático aqui que eu fiz na mesma empresa que eu venho analisando nos outros vídeos que vocês devem assistir também, tá ok? Que tem aqui os indicadores, prazo médio de rotação de estoque, de vendas, compra, ciclo operacional e ciclo financeiro. E aí eu tenho um gráfico aqui, que esse de 1 a 7 é de 2010 a 2016. E esse cliente que eu atendo, ele percebendo essa necessidade, nós fizemos lá um trabalho nesse sentido, ele observou que o ciclo operacional dele, em média, estava acima de 60 dias. Então eu conversei lá com o pessoal do comercial dele, conversei lá com o pessoal da gestão de estoque principalmente, e eles conseguiram fazer tudo isso em 40 dias. Essa equação do ciclo operacional fez com que reduzisse e o ciclo financeiro dele diminuiu. Ou seja, ele ficou menos dias precisando de capital de terceiros e de capital próprio. Por exemplo, no ano de 2013 chegou a 41 dias. Sim. Imagina você ficar 40 dias trabalhando com o capital próprio e com o capital de terceiros. Digo capital próprio é aquele que está no caixa, que às vezes existem até aquelas questões do empréstimo, contratos de mútuo, que nós tanto tememos aqui, né, nas contabilidades, que acontece isso. Então esses 18 dias passaram a ser aceitáveis, que é basicamente 2 semanas. Sim. 2 semanas, tirando aí uns dias ou outro. E isso fez com que a empresa não dependesse tanto, não tivesse tanto desencaixe de caixa e, curiosamente, ela começou a pagar seus impostos em dia. Por que isso? É porque o imposto é alto ou é baixo?
Não, às vezes não é o problema, não é esse. O problema não é o valor do imposto, é que a empresa não dispõe de recurso em caixa no dia para recolher. Então, meu querido empreendedor, amigo que assiste aqui o canal do meu amigo Altair aqui, é muito importante essa gestão de prazo, que vocês olhem, até porque a análise dos prazos médios definirá a política de gestão de capital e de recursos. Sim. Muitas das vezes vocês querem crescer demais, evoluir o negócio concedendo prazos, vocês estão dando tiro no pé. É melhor, às vezes, você manter o faturamento, mas dentro de uma saúde econômica, que dar um prazo excessivo do qual vocês vão precisar de recursos econômicos para financiar a atividade operacional, e esse recurso ele é caro no mercado e compromete essa questão tributária, que levará vocês a terem problemas muito maiores que têm hoje. Perfeito. E aí, pessoal, uma coisa extremamente importante, acompanhando empreendedores em todo o Brasil, eu vejo que é isso que o Paulo falou. Teve um caso, Paulo, para a gente não estender muito esse tema, teve um caso, numa época que eles estavam colocando esses caminhãozinhos HR aqui em São Paulo, né, por causa do zoneamento, eles simplesmente tinham um cara que fazia aquelas cabines, preparava aquelas cabines, né, para o mercado, e ele tinha uma fila enorme de pessoas contratando essa atividade que era para fazer o baú. Só que acontece, chegou um momento que justamente ele não conseguiu encaixar o prazo entre o recebimento e o pagamento, e ele já tinha pego todos os recursos possíveis de terceiros, que no caso o banco, e ele simplesmente quebrou, tendo um serviço altamente lucrativo e tendo também muito cliente. Simplesmente por quê? Porque ele não conseguiu conciliar o prazo do ciclo dele financeiro com o ciclo operacional e quebrou. Pois é. Por isso que é importante, Altair, e você é um propagador nacional de tudo isso aí, das boas práticas de gestão, é o auxílio do contador. Que eu me sinto muito à vontade, viu, Altair, para falar, porque eu sou professor em nível de graduação e pós-graduação em ciências contábeis há mais de 15 anos. Então, graças a Deus, eu ajudei a formar dezenas, para não dizer milhares de contadores, centenas, eu não tenho nem conta disso, em todo o território no estado de São Paulo, que é onde a gente atua, até fora também um pouco. E a gente observa o quão complexo é a ciência contábil. Sim. Não é só meramente entrega de obrigações acessórias, apuração de imposto. Tem todas essas questões extraídas das demonstrações contábeis, balanço, TRE. Nós não estamos entrando aqui em contabilidade gerencial, com complexidades muito grandes, não. Por isso que há uma certa simplificação na modelagem de fórmula, até para se adaptar a essas variáveis, que podem, sem dúvida nenhuma, ser melhores trabalhadas quando as informações existem com maior nível de detalhamento. Mas essa e muitas outras histórias passam exatamente pela ausência da gestão e da análise econômica quantitativa dos resultados empresariais. Isso daí é muito simples. Repito, já disse em um outro vídeo, outra oportunidade, e digo, o Brasil, ele tem muitos problemas, mas um que tem que ser combatido é a melhoria do perfil do empreendedor, que muitas das vezes o sujeito não precisa ser o Superman, até que no Brasil não precisa ser o Superman, não precisa ser o Batman, né? Porque nós temos muitos problemas. É verdade. Mas analisar os números. Isso no mundo inteiro é assim. Você chega ao empreendedor americano, ele olha os números com lupa. O empreendedor europeu, japonês, olha com lupa. E nós precisamos começar a olhar os números. Isso é frio. Analisar, peraí, eu estou com prazo muito dilatado, eu vou quebrar meu negócio. E você quebrando o negócio, você compromete sua vida, a de terceiros, das famílias que dependem da sua empresa, dos clientes, dos produtos. É uma cadeia que se quebra. Sim. E isso é muito importante para a sobrevivência do empreendimento de vocês. E que tem gente que leva tanto tempo juntando dinheiro, com sonho. E aí, de um dia para a noite, quebra tudo isso, se frustra, fica triste, causa muitos problemas pela falta de análise dos números. É isso aí. Pessoal, continuamos nessa série. Professor Paulo, próximo vídeo vamos falar do quê? Nós vamos falar de análise de capital de giro, que é um complemento desse aqui. Vocês vão ver lá
alguns mecanismos importantíssimos que vai fazer com que vocês entendam bem o impacto dessa má gestão em prazos médios no negócio. Pessoal, perfeito. Não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo. Contato direto com o professor Paulo Vaz está na descrição desse vídeo, como contato também da Soluzione para a gente formar essa parceria. Muito sucesso e até o próximo vídeo.